E aí, juventude, tudo bom? Né? Última aulinha de hoje, todo mundo já vai dar uma descansada. Já vou deixar disponível aqui, ó, a aulinha que eu botei aqui sobre Egito, tá? É uma versão em PDF um pouco mais antiga do que essa daí, mas tem basicamente os mesmos slides, só com uma correçãozinha no sobrenome, né? Que eu usava uma outra coisa antigamente, no meu passado obscuro, e antiguidade, que ainda estava com trema, né? Beleza? Mas tá aí, é o slidezinho que nós vamos usar hoje, beleza? Podemos. Lembrando que nós vamos fazer uma atividade também daqui a pouquinho. 5 questõezinhas bem tranquilas, só com 3 alternativas cada, né? Sobre Egito, né? Mesopotâmia um pouquinho também. Só para não passar em branco, né? E já fazer mais uma atividade aí, garantir mais uns pontinhos aí para o nosso fechamento de trimestre aí que está chegando, tá bom? Bem, sobre Egito, tem algumas coisas aqui nesse slide que nós já discutimos no anterior, né? A ideia do crescente fértil, nós já falamos, né? A ideia de crescente fértil, também já discutimos bastante, né, no outro. Lembrando que fertilidade, né, mais a questão da ação humana deu origem a esse conceito, tá bom? Então, a fertilidade proporcionada pelo rio Nilo, Tigre e Eufrates, junto com a ação humana, deram origem a esse conceito de crescente fértil, uma discussão aí da historiografia aí, do Heródoto, do Pinsky, né? Uma discussão bem interessante que a gente soma aí num conceito só. Então, crescente fértil foi uma região que engloba Egito e Mesopotâmia, que além da fertilidade, teve a ação do homem, dando origem a essas duas importantes civilizações. Beleza? Bem, avançando aqui, né, a origem do Estado nós já discutimos no slide anterior. Modo de produção asiático também, né, inclusive um conceito que quase não se utiliza mais, mas vale a pena colocar aí, porque se cair para vocês, né, o modo de produção asiático seria a questão da exploração do servo, né, em campos irrigados, né, então nós temos a teocracia e a fertilidade sendo utilizada, a participação do Vicente no nosso momento aqui também. O jovenzinho, não pode fazer barulho. Vem aqui dar um oi pro pessoal, ou me deixar no vácuo só, como você fez agora. Vem aqui. Bem, vamos lá. Lógico, o guri é lindo, o pai é lindo, o guri tem que ser lindo. Vem aqui rapidinho, só pra gente ver. Fala, oi pessoal. Oi pessoal. Eu vou lá pro quarto. Vai lá pro quarto, vai assistir um desenho. Bem, vamos lá, depois do nosso falha nossa aí, né? Vamos já entrar no Egito efetivamente, porque a gente só vai ter uns 20 minutinhos aí para discutir essa parte, tá bom? Lógico que é, gente, bonitão igual o pai. Sobre a questão da evolução política do Egito, não estou entendendo essas gargalhadas de vocês, não. Depois a gente resolve isso na avaliação. Como que ocorreu a unificação do Egito, né? Então, como vocês observam aí, por volta do ano de 3100, o Menés, né, que é considerado o primeiro faraó do Egito, ele iniciou um processo, então, de conquista, tá? De unificação. Ele uniu o Alto e Baixo Egito, também chamado de Alto e Baixo Nilo, tá bom? Então, ele acabou unindo todos os nomos. Nomos eram as cidades, tá bom? Então, ele seria o primeiro chefe dos nomarcas, tá bom? Nesse processo aí, ele então exerceu aí a teocracia. Ele se disse naquele momento, né, que
era um deus. O faraó para o Egito, ele seria um deus, Horus, filho do sol, filho de Amon-Ra, tá bom? Bem, prosseguindo aqui na nossa peripécia do Egito, dessa revisão, né? O Egito ele está dividido, nós já discutimos essa divisão em sala de aula, né? Nós tivemos o Antigo Império, o primeiro período intermediário, o Médio Império, o segundo período intermediário e o Novo Império, com as características básicas, que inclusive tem no caderninho aí de vocês. No caso do Antigo Império, olha que estranho. Deve ser alguma coisa, Guilherme, na questão da sincronização do seu reloginho. O relógio do seu computador, do seu celular, não deve estar sincronizado com o da plataforma, né? O do portal. Deve ser isso, tá? Mas eu vou pedir para o Obadias ver o que ele pode fazer nesse sentido, como é que a gente tem que proceder assim, porque você acaba ficando excluído aí nesse processo, tá bom, meu lindo? Bem, então, na fase do Antigo Império, né, nós tivemos a capital na cidade de Mênfis, a cidade de Menés, e foi o período das construções das pirâmides de Gizé, que ficam lá na região de Gizé, Kéfin, Queópolis e Miquelinos. As mais importantes, lembrando que no Egito existem várias, né, pirâmides. Todo faraó era sepultado em uma pirâmide. O período intermediário... Oi? Oi? Tá falhando aí quem tá tentando falar. Oi? Coloca no chat, porque não tá dando para ouvir a pessoa, não. Eu só ouvi que me chamou, mas eu não consegui identificar e falhou o microfone. Coloca no chatzinho que fica mais fácil, que aí eu vou respondendo, tá bom? Beleza. Vamos lá. Lindos. Então, no primeiro período intermediário aí, nós tivemos o seguinte, né? Houve um processo de crise onde o faraó ele foi contestado, houve uma revolta feita pela elite, né? Os nomarcas, os chefes das cidades se rebelaram, retiraram o faraó e colocaram um novo faraó no poder, beleza? Os faraós a partir do primeiro período intermediário tiveram que oferecer mais territórios, mais compensações à nobreza, aos nomarcas, beleza? Terminado esse primeiro período intermediário, nós tivemos então a reunificação do Egito no Médio Império, beleza? Nesse Médio Império, a capital foi modificada, saiu da cidade de Mênfis, que era uma cidade muito importante na produção agrícola, e foi para Tebas, que era uma cidade importante na questão do comércio. O comércio passou a ser muito valorizado no Egito aí, dessa nova fase. O segundo período intermediário, nessa nossa cronologia breve aí, aconteceu quando os Hicsos, que vinham lá da Ásia, invadiram o Egito, beleza? Eles invadiram e dominaram o Egito aí por um período aí, né, por quase 2 séculos. Então, os nossos amiguinhos do segundo período intermediário, eles tinham algumas melhorias tecnológicas, como vocês observam, um carro de guerra puxado a cavalo, né? E isso acabou, né, favorecendo o domínio dos Hicsos, beleza? E por último, o Novo Império. O Novo Império foi marcado pela expulsão desses invasores, né? Essa expulsão foi liderada pelo Amoses I, e foi o período, inclusive, que os hebreus foram escravizados. Essa civilização estava crescendo dentro do Egito, e aí, numa espécie de sentimento de xenofobia, né, os egípcios foram lá e escravizaram os hebreus, tá bom? Então, por isso que aconteceu aí, né, foi isso que aconteceu de mais importante aí nesse novo império, essa última fase, que marcou a expansão, o auge do Egito e também a decadência desse grupo, né, sendo dominado
depois, inclusive, pelos romanos, que nós vamos falar mais tarde. Mais tarde que eu digo outro dia, tá? Não dá tempo hoje, não. Prosseguindo aqui, né, agora nós vamos começar a falar de algumas coisinhas, né, do Egito, economia, política, que nem nós fizemos na sala de aula mesmo, tá bom? No caso da economia, né, a base da economia do Egito era a agricultura, e essa agricultura ela era complementada por outras atividades, tá? Lembrando que no Egito eles aproveitavam muito bem a questão das inundações do rio Nilo. Tá? No slide, depois vocês leem ele com mais calma, vocês vão perceber direitinho, inclusive, que eu coloquei o período, né, das inundações e da vazante, né, quando o rio volta ao seu curso normal. Nesse caso, eles aproveitavam, então, essas cheias do rio para poder, né, inundar o território, encher de humus, encher de fertilizante, o que facilitava muito a produção. Por isso que o Heródoto, né, falou que o Egito era uma dádiva do rio Nilo, porque era muito fácil produzir na região, tá bom? Então, né, os egípcios eles produziam trigo, cevada, papiro, uva, e o que eles não produziam, eles faziam trocas comerciais, os excedentes da produção egípcia por outros artigos, tá bom? Então, a base da economia era a agricultura. No caso dos egípcios, né, nós temos aqui também as atividades complementares, o artesanato, beleza? A utilização de oficinas luxuosas, a ourivesaria já aparecia no Egito, né, durante essa fase aí de desenvolvimento econômico. Aqui nós temos algumas peças aí que foram produzidas naquele período, feitas de ouro. Existia um comércio interno e um comércio externo. O comércio interno, ele utilizava o rio Nilo, beleza? O rio Nilo, né, ele não ajudava só na agricultura, ele ajudava também nessa movimentação, utilizavam na pesca. O rio Nilo era muito importante para a civilização egípcia. Então, eles usavam o Nilo para o comércio interno, e na questão do comércio externo, vale a pena também ressaltar a participação dos fenícios, né? Os fenícios buscavam mercadorias no Egito e distribuíam em outros cantos do mundo. Os fenícios, eles eram os intermediários, né? Tanto que os egípcios mais à frente, já no novo império, chegaram a dominar a Fenícia para controlar o comércio, tá bom? Bem, depois desse momento estranho aí, vamos lá. Como que era a questão da terra? Todas as terras no Egito pertenciam, né, ao faraó, ao Estado, né? Como o Estado era o faraó, isso se confundia o tempo todo, tá bom? Então, todas as terras pertenciam ao Estado. Mas o que acontecia no Egito? Aconteciam algumas doações para garantir o controle sobre a nobreza e sobre os sacerdotes. Então, nós tínhamos as propriedades palacianas, que eram as propriedades do próprio faraó, nós tínhamos as propriedades privadas, que eram da nobreza, e as templárias, que eram, né, pertenciam aí aos religiosos, beleza? Então, na teoria, todas as terras pertenciam ao governo, ao Estado, mas existiam doações, existiam as propriedades do faraó, as propriedades privadas e as propriedades templárias, ok? Então, vamos prosseguir depois desse falha nossa aí, acontece. Como que estava dividida a sociedade lá no Egito Antigo, né? Vamos pensar numa pirâmide, que era a construção das mais famosas do Egito. No topo dessa pirâmide social, nós tínhamos o faraó, tá? Lembrando que o faraó e a família faraônica, eles se consideravam sangues puros. Então, eles não se misturavam. Eu falei isso com vocês, né? A família faraônica fazia os casamentos dentro da própria família, tá? Acreditando nessa questão aí da desificação da família faraônica. Então, é muito comum o faraó casar com parentes próximos, com a própria filha, né, com situações
para manter o sangue ali dentro dessa pureza, vamos dizer assim. Por isso existiam vários problemas de falta de variabilidade genética aí na família faraônica, tá bom? Então, no topo nós temos o faraó e a sua família, depois nós teríamos a nobreza, tá? Sim, não era considerado, né, um incesto, mas aconteciam os casamentos dentro da própria família, e nós tivemos episódios de pai desposando a própria filha, né, casando com a própria filha. Sim, essa discussão aí que a Sofia mencionou aí, né, é uma discussão historiográfica antiga, né? Inclusive, eu não sei se eu cheguei a mencionar isso para vocês na prova discursiva dos senhores, mas existe uma discussão muito grande que se ele for considerado o pai da história, ele afirmava que o Egito só se transformou numa grande civilização por conta do Rio Nilo. Por isso a ideia do Egito ser uma dádiva do Rio Nilo. Outros historiadores começaram a destoar do Heródoto. Aí nós temos o exemplo do Jaime Pinsky, que falou que, na verdade, o mais importante era a organização do Estado. Por isso, o conceito de crescente fértil ser bem importante, porque o conceito do crescente fértil ele acaba somando, né, essas duas ideias. Além da fertilidade, a ação humana que deram origem à civilização egípcia. Mas é uma discussão, assim, bem interessante. Eu acho que a questão discursiva mais interessante de Egito, ela tem que pautar essa discussão historiográfica. Ai, que bonitinho. Eu também tô com saudade dela. E como é que ela está? Tá bem? Tá estudando? Eu tenho uma curiosidade de vocês depois que vocês saem da escola, assim, o que que vocês fazem da vida, né? Tipo o Globo Repórter, né? Para onde vão? Comem o quê? Sobrevivem do quê? Né? Causam câncer? Uma coisa assim, bem Globo Repórter. Mas legal, assim, também gostava muito de sua irmã. Voltando aqui, Netflix, né? Não, durante o isolamento é só Netflix. Tem o Amazon Prime que tá mais barato e tem muita coisinha legal também. Mas vou ficar fazendo propaganda para esses caras, não. Então, tinha a nobreza, vamos voltar aqui na nobreza, uma burocracia intermediária, e na base dessa pirâmide, o grupo maior ali, os felas, que eram os camponeses, e os escravos, tá? Então, existiam escravos no Egito Antigo, fruto das guerras, né? Os próprios hebreus foram escravizados, mas a maior parte do trabalho era explorado através dos felas, da servidão coletiva. Matheus fazendo propaganda aqui para a Amazon. Matheus, para com isso, hein? Um pouco te cortar da aula. Fazendo um merchan. Ai, ai, ai. É porque ele é rico, gente. Matheus, esse menino é rico. Por isso que ele só pensa nisso. Amazon, AliExpress, é aquelas canetas luxuosas que custam mais do que o meu carro. Um absurdo. Matheus compra no Amazon Prime e o professor de história toma água ó, no copo do Homem-Aranha. Olha só que mundo injusto. Bem, vamos lá, jovens. Voltando então, pirâmide social do Egito. Era uma pirâmide muito rígida, ou seja, se você nasceu num determinado grupo, você vai ter que pertencer a esse grupo. Por exemplo, nasceu no grupo dos militares, vai ser militar. Nasceu no grupo dos religiosos, vai ser um religioso. Nasceu no grupo dos felas, vai ser camponês. O Estado egípcio, inclusive, fazia uma maldade, né, que era o seguinte: eles prometiam, né, aos camponeses que mais se dedicassem, que mais trabalhassem, a possibilidade de melhorar de grupo, né? Mas isso nunca acontecia. Mas aí o cara trabalhava um monte para tentar ter uma melhoria, né, uma ascensão que nunca acontecia, tá bom? Guilherme ostentando. Vamos lá. Prosseguindo aqui, né, algumas imagens do Egito que vocês vão ter também no slidezinho que eu disponibilizei para vocês, tá?
Sobre a escrita, existiram 3 formas de escrita no Egito, isso foi bem interessante, tá? Nós tínhamos a hieroglífica, que era uma escrita sagrada, que foi a escrita, inclusive, que vocês utilizaram para fazer o nomezinho de vocês no link que eu deixei na aula anterior, uma escrita sagrada. Nós tínhamos uma hierática, que era a escrita dos documentos oficiais, e uma demótica, que era a escrita mais simples e popular. Mas cuidado com esse popular, porque era popular dentro das categorias que poderiam escrever. Os fellows, por exemplo, não sabiam escrever, tá bom? O que mantinha um camponês na sua condição de submissão é que eles só serviam para aquilo, eles não serviam para outra atividade. Então, a demótica era a mais simples, mas era a mais comum dentro dessa elite egípcia, tá bom? E nós temos, inclusive, a imagem, eu não sei se eu cheguei a colocar aqui, isso, né, da escrita hieroglífica, e aqui a pedra roseta, que foi importantíssima. Um achado de Napoleão Bonaparte que serviu para traduzir a escrita do Egito Antigo. Nessa pedra nós temos um texto em grego e em demótico. Foi a partir daí que se conseguiu traduzir a escrita egípcia. Imagine, se Napoleão não fosse aquele doidinho, fizesse um monte de expedições, talvez a gente não teria conseguido traduzir isso até hoje, né? Então, Napoleão tem o seu valor, até mesmo na independência do Brasil. Na questão da religião, lindos, na questão da religião, vale a pena ressaltar aqui, né, que eles eram politeístas, eles tiveram um pequeno momento de monoteísmo durante uma reforma religiosa de Amenófis IV, eu comentei isso com vocês, tem no caderninho aí de vocês. Eles tinham, né, a ideia do antropozoomorfismo, os deuses poderiam ser apresentados de 3 formas: de forma humana, antropomórfica, de forma animal, zoomórfica, ou a mistura, que é o comum, antropozoomórfico, beleza? E os egípcios, eles acreditavam, né, numa ideia de juízo final e na vida após a alma. O que significa vida após a alma e não a vida após a morte, que é o mais comum de ouvir por aí? Vida após a alma, os egípcios acreditavam que a alma voltaria para o corpo e aí ele teria uma segunda vida. Por isso que eles faziam a mumificação, para preservar esse corpo quando a alma retornasse, beleza? Então, esse processo está vinculado à mumificação e à religião no Egito. Desculpa. Aqui nós temos alguns deuses egípcios, né, antropomórficos, Anubis, que tomaria conta do mundo dos mortos, cabeça de chacal, corpo humano, né? Nós temos Horus aqui, que seria o faraó, né? Então, várias figuras. A própria esfinge, né, que é parte humana e parte leão. Beleza? A medicina no Egito, por conta, né, do processo de mumificação, avançou muito. Os egípcios sabiam muito sobre medicina por conta do embalsamento, da mumificação, que era um ritual bem interessante. Depois peguem um linkzinho aí para ver como que acontecia a mumificação. Não vai dar tempo de explicar agora aqui, né, na nossa revisão. E aí nós temos algumas imagens do Egito, né, que avançou muito. Existem muitas discussões até hoje de como eles conseguiram construir as pirâmides, as maiores, né, as da região de Gizé, né, engenheiros tentam explicar isso, historiadores, aquele programa tosco, alienígenas do passado, também tentam explicar isso, né, então nós temos aí várias tentativas aí nesse processo, tá bom? Depois de ter falado de forma muito rápida, eu sei, porque eu precisava falar de Egito com vocês hoje logo na nossa revisão, né, foi bem intenso, mas depois eu vou postar essa aula no YouTube para vocês assistirem, tá? Então, eu vou colocar aqui o link da atividade de vocês. São só 5 questõezinhas. Eu acredito que com 10 minutinhos vocês consigam terminar, tá bom? Valendo aí. Por enquanto, nesses minutos finais, eu vou desligar o meu áudio, mas eu tô aqui. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui pelo chat, tá? Letícia, dando retorno lá, aquela situação, não se preocupa, acontece, né? A gente abre um microfone sem querer, acontece, e não se preocupe, tá bom? E vamos lá, vida que segue. Estou desligando meu áudio, façam a atividade. Lembrando, desculpa, que essa atividade, quando vocês terminarem de enviar o formulário, vai aparecer do lado ali para vocês verem as suas respostas, o que vocês acertaram. Cliquem ali. Esse vai ser o retorno de vocês. Dessa vez não vai ter e-mail.
Eu quero que vocês tenham acesso à resposta mais rápido, tá bom? Beijo, beijo. Até daqui a pouco.
Ei, Sara, tudo bem, gente? Tem que aparecer para vocês, depois de enviar, alguma coisa para vocês olharem as respostas, tá? Depois que vocês enviam, aparece o negocinho de ter um retorno, de ter um feedback, de ver as respostas. Isso, ver precisão, perfeito. Aí vocês conseguem ver quantas que vocês acertaram. Eu vou até disponibilizar agora e vocês podem atualizar aí, deixa eu mexer aqui, para vocês verem quais vocês erraram. Deixa eu mexer aqui na configuração do teste de vocês. Isso, vou liberar também para vocês verem quais vocês erraram. Aí você, para ver quais vocês erraram, atualizem aí que vai aparecer. Eu atualizei agora para aparecer as que vocês, onde vocês erraram e onde vocês acertaram, tá bom? Tenta ver aí se vocês conseguem observar. Ah, que bom, obrigado. Então, né, nós vamos fechando aí nossa semaninha de história, né? E semana que vem, acho que assim é melhor, né? Se vocês já vem na hora o resultado de vocês, eu acho mais correto. Então, as próximas nós vamos fazer assim. Semana que vem nós vamos fazer mais alguma atividadezinha. Ixi, Anderson, essa daí eu não sei te responder, não. Deixa eu olhar aqui. Respostas. Anderson, cadê você? Isso, Anderson. Deixa eu ir no individual. Espera aí que eu tô olhando aqui, gente. É porque olhar individualmente demora. Isso, Anderson. No seu caso foi por isso mesmo, tá bom? Não, a do Anderson. Tiago, Oi. é Aderson. Ah, é quase a mesma coisa. Ô, Aderson, desculpa, meu lindo. Mas é isso mesmo. Você acertou todas, aí não tem nada para observar, entendeu? Aderson, entendeu? Beleza, valeu. E desculpa aí, né? Mas tá faltando N aí nesse trem. Beleza, galera? Deixa eu fechar aqui então nossa aulinha. Quem não enviou ainda, envie, tá? Porque daqui a pouquinho eu vou fechar o formulário e não vai ter como enviar mais, tá bom? Então, obrigado, bom final de semana. Beijinho para todo mundo. Tchau, tchau. Beleza? E ó, se mantenham isolados, hein? Se mantenham em isolamento. Não quero vocês assustando ninguém, não. Tchau, tchau.